Olá, no projeto Ambientalistas do Sul hoje nós vamos receber a ambientalista Glaci Campos Alves e o ambientalista Nelson Dias Dil, pioneiros da cooperativa Colmeia e posteriormente fundadores da Feira dos Agricultores Ecologistas, a FAI, que serviu de modelo para a criação de outras feiras no estado do Rio Grande do Sul e também no Brasil. E hoje a FAI é uma das maiores do mundo. O projeto Ambientalistas do Sul é realizado para a Ecoagência Solidária de Notícias Ambientais, com apoio do Núcleo de Ecojornalistas do Rio Grande do Sul e do Grupo de Pesquisas de Jornalismo Ambiental da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Através desse projeto, nós estamos registrando a trajetória de militância de ambientalistas dos 3 estados do Sul. Eu sou a jornalista e ambientalista Vera Mari Damião. Glaci Campos Alves, agrônoma de Bagé, viveu na Europa, onde conviveu com práticas do movimento de agricultura biológica e do cooperativismo ecológico, que posteriormente trouxe para cá. Nelson Dias Dil, gaúcho porto-alegrense, administrador de empresas e ecologistas. Então, vamos começar com a Glaci, bem-vinda, Glaci, bem-vindo você também, Nelson. Eu gostaria, Oi. Glaci, que você trouxesse um pouco à tona, então, essa história de como foi lá atrás o surgimento da FAI, da Feira dos Agricultores Ecologistas, que já completou 32 anos, né? Bom, boa noite para todos, que nós estamos às 19 horas de hoje, 4 de outubro de 2021. A gente, em verdade, a linha da vida, da história da Colmeia e da nossa, dentro de todo esse movimento ambientalista, ela é muito complexa, até difícil da gente não esquecer de nada que é importante e deixar de, às vezes, esquecer por ato falho de pessoas que também foram importantes junto com a gente nesse movimento. Mas a feira, ela surgiu, ela tem uma singularidade no início, desde 1979. Ela não foi uma coisa que surgiu assim de repente, foi um processo de construção que começou pela força do movimento ecológico em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O movimento ecológico no Rio Grande do Sul tinha muitas entidades ecológicas, principalmente a GAPAM. A Colmeia já tinha surgido em 78, né? Como uma cooperativa de consumidores. O que é que trouxe a singularidade para a feira? É que, normalmente, as feiras de agricultores, mesmo as que não são ecológicas, elas são construídas através do poder público, das prefeituras. Essa é a história normal. A prefeitura tem a ideia, tem o espaço, existe a reivindicação do agricultor. No caso da Feira de Agricultores Ecologistas de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, ela surgiu com a organização dos consumidores através da cooperativa de consumidores. Então, a Colmeia, ela surgiu como uma cooperativa preocupada com a qualidade da saúde, de uma linha mais vegetariana, e ela tinha toda essa coisa de vanguarda mesmo. Então, ela era muita gente jovem, acreditava na era de Aquário, acredita ainda, com certeza, na ideologia da era de Aquário, da cultura a ser construída. Então, ela surgiu nessa energia, né, de vanguarda de uma pequena cooperativa, como é, quando surgiu a feira, ainda era considerada uma cooperativa pequena, mas com associados muito empoderados do ponto de vista do conhecimento e da vontade de construir coisas novas para um novo mundo, uma nova sociedade, que, em princípio, seria pensando na qualidade do alimento, pensando na qualidade do ambiente. Então, essa foi a grande energia que fez o grupo pioneiro, que começou a pensar, a idealizar a feira. Foi essa energia que nos transformou num coletivo que foi buscar os agricultores que já existiam como pioneiros também no Rio Grande do Sul. Então, essa singularidade, eu gosto sempre de marcar, foi uma cooperativa construída, pensada, idealizada na capital do estado do Rio Grande do Sul, que já era uma cidade muito pioneira no movimento ecológico, em coisas muito, denúncias contra veneno, construção já da lei dos agrotóxicos estaduais, em 82, a prática de militância para emendas da Constituinte, para construir a Constituição Cidadã. Então, a gente se preocupou em exigir que a Constituição Cidadã, em 88,
tivesse a palavra agrotóxico e não pesticida, herbicida. Então, tinha todo um viés inovador na própria linguagem da Constituição, que foi tudo construído com militância e participação. Então, a gente tinha muitas horas de militância dentro do movimento ecológico e na própria ambiente da cooperativa Colmeia. Por isso que teve toda essa energia de construir a feira, porque a gente tinha muita informação do que já estava acontecendo no interior do Rio Grande do Sul. A gente já tinha construído 3 eventos que foram singulares no Brasil, que foram as Tupambaés Feiras Ecológicas, que a gente convidou o pessoal do Centro Ecológico IP, tudo que tinha ainda de pioneirismo, de vanguarda, que a gente sabia que rezavam, que tinha as premissas das bandeiras, que eu chamo muito de mantras, da questão ambiental, né? Agir localmente, pensar globalmente, isso era forte, por influência do Lutzenberger e de todos os militantes do movimento ecológico. A gente buscou, já desde o início da feira, construir uma feira que não fosse apenas comércio, que não fosse apenas oferta de alimento de qualidade ecológica, mas que fosse uma feira com ambiente cultural ecológico, com informação cultural ecológica, aonde a gente sempre, desde o início, buscou o quê? Não ter intermediário. Desde o início, na construção com os agricultores do regulamento da feira, qual era a nossa preocupação? Não ter intermediário na feira, para construir uma qualidade de relação consumidor-agricultor. Aí o Nelson pode complementar. Então, Nelson, complementando essas informações da Glaci, você também é um dos pioneiros ali da Feira Ecológica, dos agricultores ecologistas. Então, conta para a gente como foi o teu envolvimento ali desde o início. Como a Glaci falou, nós somos frutos de um trabalho de uma cooperativa ecológica, de produtores urbanos e rurais, de consumidores e de trabalhadores. Então, é uma cooperativa muito complexa e, ao mesmo tempo, muito rica, que a gente chamava de cooperativa integral. E o meu envolvimento com a cooperativa ele se deu porque eu gostava de questões ecológicas, né? Gostava tanto que fui formado em administração, gostava de negócio, eu venho de uma família de comerciantes, então a cooperativa ela passou a me interessar pela questão do cooperativismo e pela questão do naturismo. E ali, né, a gente pôde ter, assim, como nós que gerenciávamos a cooperativa, os nossos sonhos nós realizávamos dentro da cooperativa, o que nós idealizávamos de sociedade, queríamos mudanças na sociedade, ou também ser um espaço que, já que a gente não podia, ao mesmo tempo que quer sonhar mudar o mundo, melhorar o mundo, a gente fazia as coisas no dia a dia, né? Ecologia no dia a dia. Então, em 83, a gente começou a fazer seminários de cooperativismo, rever a cooperativa, né? Reanalisar, se através do cooperativismo a ecologização da sociedade. E foi muito profundo, né? Nós fomos para Nova Petrópolis diversos meses, foi um processo que a gente foi revendo hábitos, revendo formas, e nós decidimos uma coisa assim, a cooperativa era nós exercitarmos aquilo que a gente acredita, e nós, assim, dialogar com a sociedade as nossas crenças, o nosso ideário. Então, nós decidimos, através de feiras, né, eventos, ser nesses momentos, né, que nós iríamos dialogar com a sociedade o que nós acreditávamos. Diferente e apoio ao movimento ecológico na questão das denúncias. Nós não nos víamos, né, uma entidade promotora de denúncias, de reflexões nesse âmbito com a sociedade, que era a questão da luta contra os agrotóxicos, a questão das podas, que era muito forte a GAPAN, né, a questão urbana, sempre apontando problemas e apresentando soluções. Nós nos víamos mais na questão do caminho das soluções. Então, como a Glaci comentou antes, em 85, 86 e 87, 88, nós realizamos as feiras Tupambaé,
que era onde nós dialogávamos com a sociedade através, era uma feira, mas eram feiras de ideias e alguma comercialização. E foram eventos muito fortes em Porto Alegre. Nós fizemos 2 eventos na Redenção, tivemos um público de milhares de pessoas, só em 88, na bilheteria, em 2 dias, o evento 87. era 2 dias. Não, 87. 87, foi na escola. 87, exato. Nós tivemos 11 mil ingressos comercializados. Então, quer dizer, para uma cooperativa pequenininha, sem recursos financeiros, só com a sua própria energia, ter uma bilheteria de 11 mil pessoas, eu acho que houve um diálogo bem interessante com a sociedade. E em 88 nós fizemos uma feira menor, foi mais para escolas, né, na Escolinha Amiguinhos do Verde, então refletir as questões ecológicas com escolas. E em 89 nós tomamos uma decisão de só fazermos a Tupambaé somente se nós tivéssemos patrocínio. E, obviamente, que ninguém A gente não podia fazer com banco, aí tinha o nosso ideário e a nossa ideologia focando no mundo novo. Então, a gente questionava por ser também de esquerda, né? Sempre preocupado com as questões capitalistas, todas essas questões que a gente luta até agora. Pedir dinheiro para banco, né? Mesmo que a gente precise dele, mas ficar sendo patrocinado por banco ou por a Coca-Cola. Então, existia essa dificuldade, né, da gente ter patrocínio pelo ineditismo das questões ecológicas e naturistas, né? Então, eu mais ou menos entrava em contato com empresas e, obviamente, ninguém bancou, ninguém se interessou em bancar. Então, a gente decidiu, de uma maneira bem simples, estava eu, o João Batista, que é da Ecoagência, dizendo assim, olha, não tem patrocínio, o que nós vamos fazer, né? E casualmente estava passando a Graci do lado. Eu digo, Graci, olha, é o seguinte, não vamos fazer Tupambaé, não tem dinheiro, eu não quero me estressar como me estressei da outras vezes. E ela disse, então vamos fazer uma coisa menor, vamos fazer uma feira só de agricultura. Aí eu digo, a feira de agricultura só é fácil, vamos tocar ficha, então, tocamos, né? E em 89... Não, existia a preocupação nossa de ter algumas coisas lembrando o todo das Tupambaés. Porque a Tupambaé, como foi em Porto Alegre, e nós, como ecologistas, como consumidores de uma cooperativa em Porto Alegre, a gente buscava sempre trazer todos os grandes conceitos, as grandes construções do movimento ecológico. Então, a questão da reciclagem, que foi um grande parceiro, Jacques Saldanha, que trabalhava já na SMIC, né, sendo pioneiro aí na reciclagem do lixo, na coordenação disso no poder público, a alimentação. Então, tudo que era relacionado à questão do plástico, reciclagem, aprender a fazer papel, reciclar papel, tudo que tu possa imaginar das questões de luta e construção do movimento ecológico, a gente queria ter na feira, mas era difícil porque não era mais um grande evento de 3 dias. Então, qual é a nossa preocupação? Tentar, junto com a prefeitura, convidar a prefeitura para trazer, através da SMIC, através do DMLU, as questões da reciclagem. Então, eu acho que na primeira feira a gente conseguiu algum apoio deles, de eles estarem presentes. A gente gostaria que tivesse algumas atividades urbanas das questões ecológicas já acontecendo na Prefeitura Municipal, em 89, de estarem presentes. Eles até tiveram e ajudaram com as bancas, os agricultores ainda não tinham banca, não tinham todo o poderio econômico que agora eles têm, as dificuldades de vir do interior. Então, a gente conseguiu, depois ficou difícil para eles, porque tinha que ter diária de funcionário, era sábado, normalmente, né? Os funcionários públicos não trabalham sábado. Então, a gente ficou mais na nossa energia dos associados e na construção das parcerias do meio rural, né? Das associações e grupos, as ONGs técnicas, que já existiam, algumas pioneiras também, né? Como o Centro Ecológico, a Fundação Gaia. E a gente foi construindo, a partir dos nossos associados, que já forneciam para a cooperativa, mas que predominava grupos familiares, a gente construiu, então, a primeira, que acho que tinha umas 14 bancas, mas já era uma feira que a gente buscou todas as experiências boas do meio rural
para viabilizar a chegada deles, por conta deles, não tinha patrocínio, e divulgamos muito a primeira feira, porque nós estávamos ainda na ditadura, né? E a ditadura, a gente esquece um Não pouco estava na isso. ditadura, 89 já tinha acabado. Mas ainda estava. Eu sei que era Não, difícil. estava o PT ganhou a eleição. Não, mas era difícil a gente conseguir espaço na mídia. Eu lembro que. Eu estou confundindo com 81. É difícil. Então, vinha sistema, por exemplo, feira ecológica, a gente conseguia uma coisa diferente. Então, a gente conseguiu espaços muito bons para a primeira feira e para as outras. Isso ajudou muito. Os relatos da época era que a mídia tinha parado de apoiar o movimento ecológico e a grande mídia, inclusive, tinha um projeto de censura aí às notícias advindas do movimento ecológico. Esse gancho demorou a terminar. Assim, eu porque essa parte de imprensa... desculpa. Nelson, eu gostaria que vocês relatassem um pouco sobre assim, a emoção dessa primeira feira dos agricultores ecologistas, né? Porque sim. E se vocês tinham ideia do crescimento que isso viria a ter? Bem, casualmente eu que fiz o release, o Jacques Saldanha, ele já estava atuando dentro da cooperativa, ele ficou mais na articulação com a prefeitura, política, estabeleceu o diálogo com ele. E eu que fiquei, assim, a parte operacional de chamar as bancas, saber de quem é que poderia produzir, apresentar. Então, nessa parte de mídia, a gente começou a ter, assim, aqueles questionamentos, né? Os produtores, eu vou para a feira, mas e se não vender, né? Com quem ficam os produtos? E a gente dizia, até para estimular os agricultores, se tu não vender, a cooperativa compra, né? Fica na cooperativa, a gente vende. E só que eu já estava ficando muito preocupado, que não ia caber, na minha cabeça, nem ia caber os produtos dentro da cooperativa, né? Se fosse um fracasso, nós estávamos ferrados, não ia ter dinheiro para pagar e não ia ter nem onde colocar os produtos. Mas a gente estava blefando com os agricultores, né? Dizendo para eles virem, que também ficar dizendo, também não ficar na dúvida com o produtor, não teria nenhuma banca, né? Então, isso aumentou a nossa responsabilidade de fazer a divulgação. E não tinha experiência de fazer release, eu fiz um release, para as pessoas terem uma ideia, de 23 páginas. Acho que para um jornalista ele sabe o que significa o erro, né, de fazer o release de 23 páginas. E eu comecei, sem experiência, comecei a bater no jornal, televisão, rádio, né? E ali eu comecei a ver as coisas assim mais positivas. Onde eu ia, eu era bem recebido, né? O jornalista, a rádio, muitas vezes uma rádio me parava, que interessante, vem cá. Eu já dava uma entrevista 40 minutos, 50 minutos, e aquele release absurdo de 23 páginas, a Zero Hora começou, na página 3 da Zero Hora, ele usou umas 3, né, porque era cada banca eu fazia um histórico, né? E eles adoraram, assim, começaram a botar assim, umas 3 vezes na página 3, que era a página. Depois eu fiquei sabendo que era das mais lidas, né? Saía recortes. E eu já estava achando que a coisa estava boa, né? E aí, um jornal mais forte, que era Zero Hora, na sexta-feira fez uma reportagem bastante grande no canal, na parte rural, e aí, no sábado, né, eu já ansioso, vai sair uma coisa no sábado. Na última página da Zero Hora, dizia assim: hoje é o dia da feira ecológica. Isso sem nunca ter dado patrocínio. Aí eu fiquei apavorado, vai faltar produto. Então, a resposta da imprensa, que até essa questão do anterior, do movimento ecológico, da denúncia porque estava ficando muito consistente as denúncias que o movimento ecológico fazia, então a imprensa começou a tirar ela de campo. Mas essa parte de ecologia, ainda mais a maneira como ele apresentava, que não politizava tanto, mostrava só os agricultores vindo na feira, coisa e tal, fazer uma feira de produtor. Isso eles adoraram. Né? E então a primeira feira
ela foi assim um sucesso assustador Acho para que às nós. 10 horas não Porque tinha mais nós, produto. simplesmente, a José Bonifácio, na primeira quadra da Igreja de Santa Terezinha até os Aldaranha, era um mar de gente. Era um mar. É porque nós fechamos a José Bonifácio, ao contrário que ela é hoje, ela é do outro lado da via. A primeira foi na frente da igreja, né, naquela primeira quadra. Tu não enxergava, tu olhava, era gente para tudo que era lado, e só que as bancas já tinham vendido tudo, era questão de 30, 40 minutos, assim, acabaram os produtos. E aí ficou aquela coisa, era para ser uma feira apenas, e aí vamos ver aquela coisa, vamos continuar. Teve um que queria já na semana seguinte já botar os produtos, e eu digo, daí o Jacques Saldanha, né, que ficou sempre mais na parte institucional, mas assim, analisando politicamente a coisa, também estava numa empolgação imensa, e aí faz a reunião do lado ali no Araju Viana, que já inaugura a metodologia da feira, né? E aí se tirou, né, o grupo conversando, vamos dar uma continuidade, só que não tem produto, então a feira ficar uma vez por mês até ter produção, né? Ficar um ano, coisa e tal. E só que essa decisão de fazer uma feira por ano, uma feira por mês, ela exigia, né, que a gente ficou pensando, a gente não vai conseguir o mesmo espaço na imprensa que a gente teve a primeira, porque a gente não ia pagar anúncio, né? Outra, e o consumidor não compra alface uma vez por mês, né? Não compra temperinho uma vez por mês, né? Quer dizer, eles vão na feira, na colmeia, ou vão voltar os seus hábitos no supermercado, e a feira vai definhando uma vez por mês, dificilmente uma estrutura dessa se sustenta, né? E isso exigiu de nós um esforço, né, e um compromisso com os agricultores de fazer uma estrutura administrativa, de criar espaços na imprensa, né? Então, a secretaria, isso é algo que na Colmeia sempre teve secretaria cultural, como toda cooperativa, tem a área cultural, a área educativa, administrativa. E no organograma da feira, a feira não estava vinculada como ela surge da Tupambaé, ela não estava vinculada à parte comercial, mas sim à parte política e cultural da feira, da Colmeia. Então, a Colmeia, ela surge como um evento cultural, político, que são as Tupambaé, daí ela como feira dos ecologistas. Então, ela no seu início, ela vai sempre vinculado como um evento político e cultural. E isso faz toda a diferença, o olhar que a gente tinha, e que tinha que vender produto, tinha que vender alface, batata, repolho, enfim, né? Essa característica cultural, política, né, exigiu de nós e nos deu um caminho de olhar a feira como um evento político da cultura ecológica, político de relação com o ato de consumir como um ato político. Isso foi nos educando, né, e nós aprimorando esse olhar, né, do ato de consumir como um ato político. E também a parte de organizar os produtores, né, a feira começou a atrair mais produtores, né, fora que a Comédia tinha, e também um esforço de pertencimento dos agricultores serem de outra cidade, de outras relações, eles virem a Porto Alegre, não apenas para vender, né? Mas também para se envolver a uma cooperativa que para eles era nova. É isso que o Nelson falar, porque a gente é o seguinte, como a gente acredita, e acreditávamos muito fortemente no cooperativismo, e principalmente no cooperativismo que a Colmeia estava construindo, que era um cooperativismo ecológico, bem diferente das outras cooperativas, a gente tinha uma preocupação de levar para a estrutura do funcionamento da vida da feira, todos os sábados, essa preocupação com as experiências cooperativistas. Então, para nós era muito importante, já desde o início, valorizar isso junto ao agricultor, realizando
essa qualidade que se construiu, que tem até agora, que é a autogestão das avaliações, das reuniões. Então, a gente, desde o início, teve essa preocupação, junto com os agricultores, de ter muitos sinais de cooperativismo nas nossas atitudes e práticas no sábado da feira. Então, logo, por exemplo, se construiu na estrutura do regulamento da feira essa preocupação com o associativismo, a preocupação das pessoas decidirem juntas, e devagarinho isso foi se qualificando. Então, acho que isso foi uma coisa importantíssima para qualificar as relações de confiança entre eles, afetivas, políticas e sociais. Então, já no regulamento, desde que a gente construiu com eles, junto com eles, a partir de um modelo das feiras normais da prefeitura, a gente foi lá, pegou o regulamento, e em algumas reuniões a gente foi construindo com os agricultores o que teria de diferencial nesse regulamento. Mas a autogestão é uma atitude, um princípio muito importante, muito, muito caro para o cooperativismo. Então, a gente construiu isso. O fundo da feira, muito rapidamente, a partir que ela ficou quinzenal, depois mensal, a preocupação de levar um fundo solidário, que agora se chama Economia Solidária, Finança Solidária, Fundo Solidário. A Colmeia, nas suas feiras, foi uma pioneira nisso aí, porque ela criou um fundo para gerir a feira, ela não depender de patrocínio, ela começasse em autogestão econômica associativa, começasse a construir com viabilidade econômica, não apenas para as bancas e para os agricultores, mas para a vida do evento feira. Então, isso também foi importante. E o Nelson falou nesse sucesso que foi feito pelos consumidores de Porto Alegre, e eu sempre lembro e gosto de resgatar o seguinte: a força de um movimento de conscientização que vem do movimento ecológico, que vem do movimento naturista, que era muito forte em Porto Alegre. Porto Alegre tem essa característica que foi construída em Porto Alegre, muito forte a questão do movimento vegetariano, naturista, e o movimento ecológico. Então, tinha uma consciência, a partir dessas denúncias, que o consumidor tinha muita informação. Eu lembro que o Sebastião, quando ele começou mais a frequentar a Colmeia, a própria feira, ele sempre dizia, ele me guardou, para mim foi muito importante, mas isso já na década de 90, 90. Sociedade do saber é a sociedade do fazer. Nós somos povo da periferia, nós somos países da periferia, povos que têm a coisa pesada de ser colonizado, né? Somos povos colonizados num país escravocrata historicamente. Então, essa coisa de a gente saber humildemente que nós não pertencemos à sociedade do saber, mas sim da sociedade do fazer, faz a gente, junto com agir localmente e pensar globalmente, a gente entrar num contexto maior das lutas ecológicas, das lutas cooperativistas. E a gente trouxe isso para dentro da feira, junto com os agricultores, muitas lideranças jovens do sindicato, muita influência da Pastoral da Terra, os primeiros agricultores, principalmente os da Serra, vieram com uma reflexão já muito forte do movimento da Pastoral da Terra da Igreja, na Teologia da Libertação, que ainda tinha resquícios. Então, isso tudo deu essa grandeza. Por que eu digo isso, pessoal? Porque quando a gente fala em outros países da Latinoamérica e conta o sucesso da feira, ou eles nos visitam, eles dizem, mas como é que vocês conseguiram? Eu me lembro que um chileno uma vez disse, mas como é que vocês conseguiram? A gente não consegue. Porque as feiras, normalmente, elas são feitas com os agricultores, pensadas por técnicos. E, às vezes, tu te esforça, tu organiza a feira, mas o consumidor não tem número suficiente de consumidores conscientes e querendo fazer junto essa mudança. Então, essa característica deu para Porto Alegre um exemplo de sucesso. E por que eu digo um exemplo de sucesso, que serviu de exemplo? Porque, a partir dos governos do PT, que foram começando a surgir nos municípios, principalmente do Paraná, que começou antes do Rio Grande do Sul, a feira serviu de exemplo para nós recebermos visitas de sindicatos, de cooperativas, de grupos organizados de agricultores para visitar a feira, porque a feira foi ficando, na década de 90, um grande sucesso, uma grande aprendizagem para todos. Então, era fácil um pessoal da Secretaria de Agricultura, de um município de esquerda,
um pessoal técnico, uma cooperativa vir e dizer é possível, pessoal, estimular as pessoas a fazerem feira nos seus locais. Então, ela serviu também como exemplo, uma referência para dar garantia, porque, como diz o Nelson, o agricultor, às vezes, nunca tinha vindo a Porto Alegre. Que garantia ele tinha que aquele fato tão diferente, tão inovador, e ele ia conseguir vender? Quem eram esses ecologistas? Ele estava fazendo a parte dele, né? Dizendo não ao veneno, aos herbicidas, tudo, entende? E criando uma tecnologia nova ecológica. Mas onde está esse consumidor? Que mercado é esse? Então, a Colmeia teve essa força, essa energia, e com muita informação. A gente tinha muita informação, quer dizer, a gente pode citar vários companheiros dessa luta em Porto Alegre, né? Que vai desde o Jacques Sebastião, o Lutz, que era o nosso grande iluminador de reflexões ecologistas, filosóficas, questionadoras. Então, a gente era uma juventude que fez essa formação com muita informação de livro, mas não é o suficiente, mas também de práticas ecológicas. Isso trouxe uma fidelidade desse consumidor, porque ele tinha a informação, ele tinha o conhecimento e ele queria ajudar a mudar tudo isso. Por isso que eu digo, o agricultor não ficou sozinho. A Colmeia, ela era muito forte nessa energia, mesmo sendo uma cooperativa pequena, e ela buscou, a partir dos releases, a partir das entrevistas, a gente levava os releases, né, levava nas rádio AM, rádio FM, televisão, tudo que tu possa imaginar, a gente bombardeava a mídia em Porto Alegre, não tinha nada dessas coisas atuais que facilita tudo, era tudo... E pondo cartaz em tudo que é lugar público. Eu lembro que a gente fazia essas peregrinação na cidade, pondo cartaz, fazíamos cartaz ainda na época do hidrocor. Então, tinha um grupo de associados militando nisso aí, vibrando nisso aí. Então, essa divulgação com muito amor, muita força, ajudou a gente construir a feira. E a feira ela era uma coisa incrível, porque como ela era estadual, chegavam produtos que, em verdade, tu não encontrava em qualquer lugar. Então, até eu lembro, né, Nelson, a gente começou a estimular alguns produtos que os agricultores tinham no quintal, alguma fruta que era em pouca quantidade, alguns produtos beldroega, mastruz. A gente que era da alimentação, da qualidade alimentar do nosso associado, essas informações a gente sabia que beldroega era boa, que plantas agora são chamadas de... Como é que chamam agora elas? Punk. Então, isso o tudo... teu som. O que eu sou? Vera, o teu som, tu tá sem som. Desculpa. Eu disse que antes de a gente continuar, eu queria só resgatar um pouquinho. O nome das plantas é punks, né? Hoje são chamadas de punks. Eu queria resgatar um pouquinho. Plantas funcionais. O número de agricultores ecologistas que participavam dessas primeiras feiras e da onde eles vinham. E também já vi que vocês fluem muito aí nos relatos, já vou deixar para vocês emendarem como foi o processo da certificação participativa, né, dos orgânicos. Então, vamos lá. A primeira feira, nós juntamos 14, né? Assim, o da Serra era uma banca só, mas tinha produtores de Bom Princípio, de Encruzilhada, tinha produtores, uma escola de Novo Hamburgo, Farroupilha, Novo Hamburgo, Feliz, Viamão, enfim. Mas veio para a gente fazer número, veio o Centro Agrícola de Porto Alegre, com alguma produção, veio o Leprosário, que tinha o Salzano fazendo uma horta lá no Leprosário em Viamão, e tinha uma escola de Novo Hamburgo, né? Então, para formar essas 14 bancas, Barbosa Lessa, lá da Água Grande, enfim, a gente foi juntando os caraminguá para dar 14, né? A gente estipulou assim que com menos de 14... Mas a gente não pensou em 14, né? Com menos de 14 a gente não faz uma feira, né? Então, a gente precisava de números.
Então, isso... E aí, com o tempo, com o sucesso das feiras, assim, começaram a vir produtores de diversas regiões. Hoje, a feira envolve mais de uns 30 municípios, num raio de 180 quilômetros de Porto Alegre. Se pegar Encruzilhada, a Serra e o litoral, né, dá um raio de 180 quilômetros. Tem um aspecto que é muito importante, né, que é definidor. Assim. A feira, como ela era um produto da colmeia, era um trabalho da colmeia, político, a colmeia era da linha do naturismo. Então, a feira ela seguia a linha naturista. Então, não tinha carne, produtos derivados de animais, não tinha, e era somente de produtos integrais. Não tinha açúcar branco, então era arroz integral, era farinha integral, ponto. Não tem farinha branca, não tem arroz. Por quê? Que não faz bem à saúde. Então, a questão do ecológico para nós não era apenas não ter veneno, era também o alimento ser saudável. Então, em termos de açúcar, uma geleia não pode estar entupida de açúcar. E, geralmente, as receitas que vinham era 1 quilo de açúcar e 1 quilo de fruta. Nós não. No máximo 30% para quilo de fruta. E aí, como é que se faz? Os agricultores não sabiam. Então, nós dávamos a orientação para ele produzir os produtos dentro do critério que a Colmeia estabelecia. Né? Então, a singularidade dela, ela foi dando uma confiabilidade para a sociedade. Né? O fato de só ter arroz integral, a pessoa até poderia dizer assim, eu só como arroz branco. Não, não como na feira, mas ali só vende arroz integral porque eles só querem alimentos saudáveis. Ele pode fazer o não saudável na sua casa, ele pode comer carne, pode comer, tomar, se embebedar, enfim, fumar, mas ali é o ambiente da saúde. Então, a credibilidade da feira, né, elas foram ganhando uma escala. E nisso tem uma coisa básica, que é um grande diferencial da questão dos alimentos orgânicos no Rio Grande do Sul, também Santa Catarina, em parte Paraná, que é o alimento orgânico não é um privilégio de uma minoria. O alimento orgânico é um direito da sociedade. Isso nos baseava. Isso quer dizer, então o produto tem que estar a um preço acessível, não pode chegar assim ao agricultor um conjunto de ordens, o que pode, o que não pode, e ordem de punição. Tanto que na divulgação da colmeia, nas feiras, nunca tinha o agricultor sendo fiscalizado. Nós não usávamos fiscalização e nem certificação. A colmeia não certificava o produto. O agricultor, e isso o Jacques foi um grande filósofo, um grande desenvolvedor dessa visão, o agricultor produz por cidadania, produz sem veneno porque ele é um cidadão. E como ali a feira é um espaço de encontro de cidadãos, então não, o veneno ele é um elemento de conflito. E a relação ali não é de conflito, é de construção. Então, sempre nós chegamos a um ponto, claro que na medida dos anos vão passando, entra esse elemento, a colmeia certifica. A gente diz, não, a colmeia não certifica, o processo ele é coletivo. O processo de geração de credibilidade de um produto não se dá por alguém de cima dando água benta, esse é orgânico, esse não é orgânico, né? Nem algo autoritário. Aí né? Vamos dar um exemplo, por exemplo. Nesse período, no início da década de 90, já estava bem desenvolvida as certificações estilo vertical na Europa, nos Estados Unidos. A gente já tinha, a gente às vezes se perguntava, mas por que vocês criaram, então, nesse período que estava todo mundo já entrando no mundo da certificação, dessas garantias, a gente disse não a tudo isso. Isso foi entre 90 e 94. Mas, ao mesmo tempo, refletindo sobre isso. Né? Por que não? Porque a gente fazia o seguinte raciocínio na nossa militância, na nossa construção. E era um raciocínio que não era solitário, porque já fazia parte de outras reflexões de parceiros nossos
em outras entidades do Rio Grande do Sul, que é o seguinte: se tu pertence a um movimento forte ecológico, se tu tem uma consciência ecológica rural que leva as pessoas a terem uma opção por vender sem veneno, tu já está tendo um grupo participativo consciente, entende? Então, nós já tínhamos uma vivência participativa, organizativa, em busca do alimento não é mercadoria, o alimento é para gerar saúde, e nós acreditamos que a qualidade do ambiente vem também da qualidade do trabalho produtivo. Essas questões aí, quando começamos a sentir que vinha uma coisa pronta dos colonizadores, que isso até o primeiro mundo, já tudo isso estava estratificado de uma forma piramidal, a gente, pela força dos movimentos que já existiam no Sul, e pela uma visão, um conhecimento que o Jacques trouxe nas reflexões dele, a partir do Frijoc Capra, a questão das redes, do caos, toda essa ideologia que vinha a partir de literatura, principalmente Frijoc Capra, que estava questionando o mundo moderno, o comportamento humano, a importância da teoria do caos, a questão das redes, a gente foi refletindo que a gente não queria abraçar como movimento, e a Comé estava junto, principalmente a Comé que já estava fazendo feira, que a gente não queria aceitar já tudo pronto, vindo pela IFOAM, vindo por alguma certificadora europeia e sendo simplesmente aprovado no Ministério da Agricultura, que naquela época priorizava nos seus funcionários a difusão dos venenos, a difusão dos produtos da Revolução Verde. Então, para nós, naquela época, o Ministério era todo a favor dos produtos da Revolução Verde. E a gente, com o movimento ecológico, a gente questionava o comportamento de envenenar o nosso alimento, o nosso ambiente, em nome de uma tecnologia que veio pronta dos Estados Unidos, que veio pela Revolução Verde. Isso era muito forte para nós. Então, essa coisa assim de receber, através de uma portaria do Ministério, que estava sendo previsto que o governador Guazelli, eu acho que era o Guazelli, lá na Expo Inter, iriam assinar um documento para oficializar, de cima para baixo, a certificação. Mas um modelo que não tinha nada a ver com a nossa história, com a construção que estava acontecendo no Rio Grande do Sul, em alguns estados, mas ainda muito rudimentar, construção de todas essas categorias sociais que estavam questionando os venenos, entende? O alimento sendo transformado em mercadoria, e envenenando e tirando a saúde das pessoas e do ambiente. Então, a gente ficou refletindo na colmeia. Teve um alemão que andou por lá, que também já queria, de olho no sucesso da colmeia, que ele sentia na loja, ele já queria colocar um selo nosso, ele era um agrônomo lá formado em Kassel, na Alemanha, e já estava de olho em ser um certificador, assim, quer dizer, trazer alguma entidade certificadora de lá. E não sei, foi uma coisa intuitiva, uma força, sei lá, uma força do que estava se fazendo, a gente disse, não, a gente não quer isso, a gente não quer paternalismo, não somos colonizados, somos colonizados, mas não queremos, não é eternamente com esse espírito de colonizados, né? Com essa prática de colonizado. E por isso por que a gente falava isso? Porque tinha a força do fazer e da construção. Então, nós tínhamos cabeças pensantes construindo tudo isso aí, entende? Então, a gente começou a imaginar qual era o contraponto proativo que a gente traria para essa coisa que estava vindo, bem dizer, pronta. Então, a gente, começamos a pensar então nisso que estava vindo através das reflexões nossas, da prática, mas também da leitura desses livros. Não sei se o Jacques já foi entrevistado, também ele tinha até falado nesse momento aí, que aí a memória da gente fica meio confusa. Assim. Mas eu lembro que a gente sentou e por que participativo? Por que certificação participativa? A gente não podia ficar de costa para o que estava vindo. A gente não podia ser assim, não queremos isso, não queremos nada e queremos ficar marginal, né? Completamente fora do que estava acontecendo. Então, a gente pensou assim, a gente acredita na autogestão, acredita na participação dos coletivos, nas decisões coletivas,
e somos uma cooperativa. Ao mesmo tempo, tem um movimento que construiu tudo isso. Então, por isso que imediatamente, a gente ficou pensando, bom, e quais são as categorias sociais que garantem essa certificação? Né? Que garantem, de fato, de uma forma de baixo para cima, a partir de coisas concretas. O que garante isso? São as categorias sociais que construíram os eventos que estão acontecendo, né? Porque o movimento construía muitos eventos ecológicos urbanos, os técnicos jovens, a grande maioria jovem, né? Que no caso, assim, o que eu lembro mais é o pessoal da Fundação Gaio, o Ricardo Schmidt, o Deniandro, a Ana, uma porção, muitos, né? O Laércio, a Guazelli, né? Todos esses povos já estavam, né, fazendo coisas muito interessantes do ponto de vista de coletivos decidindo e construindo. E então surgiu assim naturalmente que já que a gente tem que aceitar a certificação, que ela seja mais horizontal, que ela seja mais a partir de uma estrutura de rede, que abrace todo mundo que está construindo, não apenas o agricultor e o técnico como policial, como certificador, que vem e assina e carimba, e o agricultor não cresce junto. O consumidor está junto, também tem responsabilidade, ou de uma forma organizada, coletiva, a estar junto nessa construção. Por isso que a gente começou a idealizar uma estrutura de categorias sociais construtoras. Então, o consumidor, que a gente não imaginava, só ele, assim, consumidor individual, que vai na frente da banca e compra e se certifica mutuamente com o produtor. O consumidor de varejo, que a gente sonhava, assim, que a cooperativa também teria essa relação com consumidores, que são os pequenos negócios, as construções de consumidores. O técnico, né, de vários níveis, de vários conhecimentos, não precisamente o agrônomo, o técnico agropecuário, e o produtor nas suas organizações. Então, a gente sempre imaginou que essas categorias sociais elas não estariam representando solitariamente a sua categoria, elas estariam fazendo um esforço de organizar os consumidores, quer dizer, em vários tipos de organização de consumidores, como tem na Europa. A gente não conseguiu fazer isso, nós não temos na certificação participativa que está acontecendo, não teve energia, não teve tempo, não teve fôlego da gente chegar um pouco nesse sonho, nessa utopia, de tu ter essas 3 categorias organizadas, que são os agricultores, cada um com a sua característica regional, estilo, tá? Organizado e consciente, com responsabilidade, o consumidor e os técnicos que estão mais próximos, que não necessariamente são só agrônomos, pode ser sociólogo, pode ter outras categorias. Por isso que se chamou certificação participativa, para ser o contraponto com a certificação estruturada verticalmente, onde só tem 2 categorias, e o carimbo, né? E ser participativa, porque lembrando muito a questão cooperativa, a autogestão, as cooperativas, a doutrina delas, na filosofia delas, elas buscam sempre um associativismo de qualidade, né? Agora, vocês tinham ideia de que esse modelo de certificação participativa iria se espalhar para outros países do mundo como uma referência de modelo de certificação? Olha, eu acho o seguinte, ó, eu tive a chance e o privilégio de visitar a Paris, visitar a França, dando essas palestras sobre a feira, sobre a certificação, sobre a colmeia ecológica, cooperativa ecológica, e eu sinto o seguinte, quando a gente fez esse momento, esse insight, assim, sabe? Houve mas nunca, porque a gente vive o presente, e quando tu vive o presente, tu acredita no que tu está envolvido e tu está fazendo, tu não pensa muito, isso vai... A gente, em verdade, não se pensou, a gente questionou o que estava pronto, o que vinha pronto. Depois, com o tempo, é que a gente sentiu que estava fazendo uma coisa singular, uma coisa inédita, entende? Então, a gente fez um esforço, eu lembro que teve um evento, né? Acho que tu estava ainda aqui, né?
A gente fez um evento com todas as entidades de técnico, de agricultores, que de todo o estado, para começar a organizar como é que a gente faria essa certificação com mais atores sociais organizados em outros municípios, para fortalecer ela, mas a gente sempre pensou mais a nível do Rio Grande do Sul. E, de repente, a coisa era tão verdadeira, tão real, com sucesso, que devagarinho foi espalhando. E ela ficou um referencial que eu vejo muito mais por uma leitura ideológica e política, porque ela era o contraponto, de fato, de uma coisa mais pesada, tá? Mais de um ser passivo e de um ser ativo. No caso, o ativo seria o que tem a informação e que te carimba, que te diz que tu está certo. O que nos estimulou também? Principalmente na região associativista, lá das associações de Antônio Prado e P, eles criaram na comissão de ética, as comissões de ética. A Torres entrou depois da CERT, acho que 2, 3 anos depois. Eles criaram uma coisa assim, como é que eles se criaram níveis de confiança entre eles e começaram a criar uma comissão de ética. É uma coisa bem autogestão local, entende? Então, são experiências que começaram a surgir, né, a partir da feira, para eles irem crescendo em cidadania e qualificando os seus atos e atitudes. Porque não é que não tenha desvio de conduta, o ser humano tem essa fragilidade, né? Às vezes, por ambição, sei lá, por necessidade, as pessoas começam a ter desvio de conduta. Então, essas comissões de ética, a gente sempre imaginou que nunca seriam relações policiais, né? Que seriam construções de cidadania, entende? Então, esse era o esforço que se tinha, por isso que surgiu depois as outras estruturas. Eu já vejo da seguinte forma: a grande derrota nossa foi de não conseguirmos superar a visão da certificação com poder de polícia, né? A obrigatória. Né? Porque uma coisa é tu falar sobre certificação, tu certifica ou não certifica, né? Mas a obrigatoriedade de lei, né, ela colocou a certificação participativa na mesma jaula. Então, os dois estão na mesma, tanto a certificação autoritária como a certificação participativa estão na mesma jaula, uma do lado da outra, mas estão presas, né? E isso foi a grande derrota na visão do alimento orgânico, ecológico, como um direito da sociedade. Porque tu engessa todo um movimento que estava surgindo no Brasil e no mundo, né? Então, as pessoas produzirem sem veneno, né? E comercializarem. Na medida que tu enjaula na certificação, cria um nicho de mercado, né? Tu já a visão de negócio. Tu não vai passar por certificação, coisa para vender alface ao mesmo preço, né? Tu vai ter que ter reunião na participativa. O custo é menor, mas tu tem reunião, tu tem uma série de compromissos, passa por uma série de obstáculos, né? Que aquilo, então, naturalmente vai querer ter um preço maior. Então, tu fica preso na visão de mercado. E a questão do alimento como um direito, ela passa a ser uma questão menor. Isso foi um empobrecimento. E é o empobrecimento que se generaliza. Na medida que tu transforma o alimento orgânico numa questão de mercado, então a universidade vai dividir assim: quem é a favor do veneno e quem é contra o veneno, porque tem o mercado. Então, tu resume uma coisa que é a questão de agricultura a uma opção. Não a pesquisa, não, tu vai produzir, então, a pesquisa vai produzir tecnologias, independente se é para o mercado A ou B. Não, vai ter o correto é produzir sem veneno. Agora, se precisar veneno, até tem um pessoal que se dedica, mas o correto vão trabalhar práticas de solo, onde o agricultor não precise usar veneno, não para atender o mercado, mas porque é o correto mesmo. Tu vai, que nem saúde, tu vai cuidar da tua saúde,
né? Mas agora tu não tem um médico o do antibiótico sem antibiótico, não, tu quer ter saúde. Se precisar de antibiótico, tu até toma, né? Aí pode ter a Agora, corrente. Nelson, você também acabou se tornando um produtor. Isso também fez parte desse processo de inspiração e desse processo de firmar esse novo ideário que vocês estavam criando na época? Eu quero. Não, acho que a minha Não, questão peraí. pessoal, ela de ter virado produtor, isso é 2010 que eu tomei essa decisão. Não, acho que até 2015. Mas eu sempre, quando na cooperativa Colmeia, eu lidava com a parte comercial, depois ficando mais ligado à parte política. E da Colmeia, eu fui trabalhar no Rio de Janeiro, numa cooperativa na Conatura, que era uma co-irmã da Colmeia. Então, sempre vinculado a essa parte do mercado naturista, né? Mas em cooperativas, Colmeia e Conatura. Então, o meu olhar sempre foi o olhar do consumidor. Entendia e vibrava com o produtor, ajudar o produtor, estar junto com o produtor, para ele produzir, para abastecer consumidores. Então, para mim, o alimento ele sempre foi pensando no direito do consumidor de ter acesso a um alimento de qualidade, não uma coisa de um alimento especial, né, produzido por agricultores maravilhosos, entende? E até o sucesso da relação da Colmeia com os produtores era que nós não complexávamos, nós queríamos o produtor, ele não tinha que passar por uma catequese, obstáculos, era uma coisa que tu quer produzir cerveja, então vamos lá, vamos juntos. A partir da realidade dele, a gente ia se adaptando, ia fazendo, os venenos eram descartados, o adubo químico era descartado, e a partir disso, com isso a gente, sem essas dificuldades, é que a gente pôde crescer e fazer algo vivo e dinâmico, né? Sem trabalhar certificação, a gente criou mecanismos de controles frutos do envolvimento de visitas, não de fiscalização, mas de trocas técnicas. Os agricultores, encontros com fraternização, no encontro com fraternização, eram feitos na região, na propriedade dos agricultores. Então, a gente tinha mecanismos sociais geradores de credibilidade. E isso é inclusivo. Isso é inclusivo. Hoje, por exemplo, vou te dar um exemplo. Na feira, se a gente quiser botar um pequeno agricultor quilombola, não pode porque não é certificado. Vamos botar um produto indígena. Então, a certificação nos engessou, nos impediu, nos enquadrou e nos tirou uma coisa que nós fazíamos com o maior prazer e maior naturalidade. Agora, por exemplo, eu queria trazer cacau, tem um trabalho muito lindo de cacau, com pequenos agricultores, nenhum coloca veneno, só que eles não querem se certificar. Não querem. Então, a gente vai ter que comprar da Native, vai ter que comprar da AMA, dos bacanas, dos ricos, né? Dentro desse mercado elitístico, a um preço absurdo, né? Enquanto aqueles pequenos agricultores, que para eles é difícil o processo de certificação, não é fácil. Montar uma certificadora participativa exige uma burocracia infernal. Vídeo lá, é só conversar 5 minutos com o Laerte, pergunta o que eles pagam para cumprir todo o processo burocrático, né? Então a gente está pagando um preço, e caro, a sociedade está pagando um preço caríssimo. Muitos agricultores não entram nessa já. Não, certificação é caro, certificação é difícil, então eu vou para o veneno. Então a gente criou engessamento. O que eu acho é o seguinte, o Nelson falou na palavra derrota. Eu não gosto muito dessas palavras muito negativas, assim. Eu acho que na história, a história de construção do movimento, a trajetória, ela é lenta, né? Ela é desafiadora, e a gente dá pequenos passos dentro de uma estrutura que não mudou o paradigma. Ela tem um paradigma ainda de poder e autoridade econômica e política ideológica. Então, o que a gente fez? A gente construiu um sonho. Quando a gente digo a gente, é com muito mais gente do mundo, entende? A Colmeia não está sozinha.
A gente tem muitos outros eventos que querem construir esse sonho, que pode ficar próxima da utopia ou de uma questão mais visionária, mas em cima de acreditar no ser humano, acreditar na saúde e acreditar no trabalho coletivo e na autogestão. A partir dessa utopia, ou dessa busca, dessa construção, a gente vai indo. Às vezes recua, porque, principalmente no contexto atual do Brasil e do mundo, que começou a ficar muito sombrio a partir da década de 70, e foi ficando, e chegou agora aqui no Brasil, né? O que acontece? O paradigma do veneno, o paradigma, como dizia o Lutzenberg, da tecnologia dura, ela está dominando. Ela domina. A desinformação do consumidor, o marketing do mercado, o marketing do supermercado, os nossos vícios alimentares ajuda a que esse paradigma ele continue forte. Então, toda essa construção, que eu chamo de sonho, mas também de fazer, ele fica muito lento e a gente tem a impressão que nós somos muito minoria na construção de tudo isso. Mas segue em frente. Então, o que eu acho? A certificação participativa, para mim, ela está capenga, né? Porque o que o consumidor atual da feira faz? Ele começou a olhar aquela logo do Ministério da Agricultura como a verdade. Sabe que na indústria tem aqueles ISO, né? Se tu qualificar como qualidade do produto, é ISO, não sei o quê, ISO. Na agricultura, eles não usam o modelito ISO. Aí veio a palavra certificação, que já veio pronta da Europa, dos Estados Unidos. Então, o que acontece? O consumidor, como os movimentos sociais que querem mudar, ou querem fazer um esforço de mudar, eles não têm tempo suficiente e condições de educar o consumidor. O consumidor ele aceita o símbolo da certificação do Ministério da Agricultura. E o Ministério da Agricultura continua liberando veneno aí, principalmente agora, nesse período, desse governo, tem horrores de veneno liberado, mas eles arrumaram lá um nichinho, um departamento bem pequenininho, para ter o poder, a nível ministerial, de pôr aquelas 3 folhinhas ou 4 folhinhas nas bancas, e o consumidor acredita, porque se acomoda. Então, como diz o Nelson, não existiu uma construção ativa, e é difícil, é desafiador, para que todo mundo caminhe junto, pensando na construção de uma nova cidadania, de uma nova sociedade. Então, às vezes, a gente continua acreditando, os movimentos sociais que estão envolvidos com isso continuam acreditando e caminhando para frente. Mas nós temos que ter realista que nós ainda estamos dominados pelo paradigma do mercado, do que dá dinheiro, da moeda. E pior ainda agora que nós estamos no sistema capitalista num momento muito perverso, que é o sistema financeiro. Quer dizer, o dinheiro, o sistema financeiro que é virtual, que não é nem mais moeda, se fosse pelo menos moeda de ouro de troca, né? Moeda de prata. Mas agora é uma coisa assim, né? Então, a gente, eu não digo derrotado, mas o que a gente queria está caindo muito lentamente. Não é que não existam construções do bem viver, como vocês têm, né? Do bem viver. Existem, mas estava faltando talvez uma educação permanente, com várias formas de metodologia, várias conhecimentos, troca de conhecimento e de energia de construção para o novo. E eu acho que a gente está numa fase de crise da civilização, como dizem, né? Então, tem coisas acontecendo muito boas, mas dentro ainda de um poder paradigmático dessa coisa que está aí, que a gente simplifica chamando mercado, que tudo vira mercado, né? Tudo. Então, a gente está nesse momento. Eu acredito que vai ter alguma crise vai acontecer, que a gente vai dar mais um salto de qualidade, entende?
A colmeia está viva, a feira está viva, né? Muitos princípios são ainda conduzidos e buscados pelos agricultores, muita gente jovem na feira, que isso é importantíssimo. Tem muitas pessoas que chegaram na feira com os filhos pequenos, agora os filhos já estão nas bancas, já estão nas lideranças. Isso aí é bom, né? É saudável. Tem muitos estudantes, né, que vão na feira, são parceiros dos agricultores. Então, eu acredito muito nessa juventude que está chegando na feira, porque sempre vai ter coisas novas e coisas boas para se construir, em cima da história boa que se pensou e se construiu. Mas que eu acho que houve um desvio e um acomodamento, uma certificação que virou papel, muito mais em outros países, né? Vira uma burocracia, simplesmente. As pessoas não estão crescendo em aprender tecnologias, em trocar tecnologia, e fazer experiências novas de cuidar do solo. Está tudo meio parado, então a certificação tu te acomoda. Eu sou minoria, eu sou uma elite certificada, eu tenho um preço diferenciado, e fica por aí. Então, eu acho que é o momento mesmo histórico do mundo, né? É o momento histórico de uma crise de identidade, talvez. Então, está um momento parado. Não significa que não esteja em ebulição, né? Pode vir coisas novas. Tem que se acreditar que vai vir coisas novas. Muito bom, Glaci, muito grata. Muito grata a vocês pela entrevista. Não sei se o Nelson quer dizer algumas palavras finais também. Nelson, fica à vontade. Bem, o que eu vejo, assim, que a gente começou com a colmeia, né? A colmeia, ela, dentro da sua estrutura, ela pensava as feiras, então ela criou a feira no bairro Menino Deus, aos sábados, na quarta-feira, dentro de uma estratégia de ampliação. Nós tínhamos uma consciência política de que as feiras eram uma forma extremamente democrática de acesso do consumidor ao alimento orgânico. A relação que estabelece com o agricultor, ela cria laços fortes, né? E era também a maneira de, com isso, ampliar mercado. Então, com isso, a Colmeia já tinha 3 feiras e imaginava, dentro do seu crescimento, fazer mais feiras. E, junto disso, tinha também uma estratégia de a venda para outros lugares, uma estrutura de atacado, enfim. E o que e eu via isso muito claramente, que as feiras, apesar de ser uma coisa muito interessante, e quando tem sucesso, mais interessante ainda, mas ela molda o agricultor a um pensamento de feiras. Ele organiza a produção em função da demanda que ele está construindo. E aquele ritmo de crescimento é o ritmo da produção dele. E a questão de um preço mais acessível, então, o objetivo dele não é simplesmente produzir, mas é produzir já sabendo o que vai vender. É diferente, por exemplo, um produtor que produz, tipo uva, né? Só um exemplo. Ele produz arroz, ele entrega para uma cooperativa, entrega para ele. Então, quanto mais ele produzir, mais ele vai vender. Essa é a lógica desses produtores que não estão vinculados à feira. Ele tem um crescimento, a questão de produzir bastante para receber. Já o produtor de feira, ele já não pensa em produzir tanto, porque ele já sabe, e como ele tem um acesso ao consumidor, ele se limita. E a realidade das feiras é isso, elas ficam um tanto crescem, mas é de um raciocínio lento. E ela também não fica pensando o limite de crescimento. Eu não vou fazer 2 feiras, 3 feiras, 4 feiras, eu deixo de ser produtor. Então, o fato da Colmeia ter parado de fazer feiras criou assim uma estagnação, tanto que as associações que estão nas feiras continuam com o mesmo tamanho. A área aumentou um pouquinho, claro, porque as feiras cresceram, até cresceu a produção. Mas, se a gente pensar em termos de agricultores, os agricultores cresceram, mas o número de agricultores não cresceu.
Então, no Rio Grande do Sul, e onde que está crescendo agricultores? É os que vendem para supermercado. Então, tu está vendo, esses que atendem mercado, atendem atacadistas, esses estão crescendo. E, por sorte, para equilibrar um pouquinho isso, em Porto Alegre, o trabalho da Prefeitura de Porto Alegre é muito bom. Então, eles copiaram o modelo da colmeia, assim, do produtor de não ter intermediação. Então, geralmente, as feiras de produtor, de prefeituras, começa sendo produtor, mas depois os caras viram intermediários. Então, Porto Alegre até cresceu o número de feiras, mas as feiras também, assim, é um ritmo muito lento. Então, nós estamos criando uma elite de produtores, né? E está faltando instituições, políticas públicas para ampliar esse acesso. O que, por exemplo, nós tivemos com os programas do governo federal, que foram fantásticos, ou até mesmo o Olívio, aqui do PT, tem que dizer o nome, não adianta, eles criaram política de abastecer escolas, abastecer o exército, abastecer hospitais. Isso foi criando mercados fantásticos para os agricultores. Mas o problema, qual é o problema? Muda governo, acaba os programas. Merenda escolar, que era uma coisa revolucionária, mesmo sendo política de Estado, muda o partido, muda o acerto. Então, foi uma grande coisa assim, para aumentar o número de produtores. Como acabaram esses programas, reduziu, e aí só entram produtores que são os mais capitalizados. Muito bem. Assim, tu vê em São Paulo, produtores que estão atingindo o mercado, os mais capitalizados. Então, essa é uma crise, é um problema que eu não sei como é que a gente vai superar, né? Mas que as feiras, falta assim, de instituições que procurem fazer feiras, não só dependentes Hoje nós estamos dependendo do poder público. As organizações não têm capacidade de organizar feiras. Isso é uma situação hoje que nós estamos vendo que eu não sei como é que vai responder essa questão. É um momento histórico aí, né? É um momento histórico. Muito bem. Eu agradeço muito a participação de vocês, agradeço em nome de toda a equipe da Ecoagência. Eu acho que absolutamente legítima essa discussão e essa reflexão toda que vocês, principalmente, que estiveram entre os pioneiros, fundadores das primeiras feiras agroecologistas, trazem aqui neste momento toda essa reflexão sobre o futuro das feiras e sobre o presente, inclusive, das feiras, e eu agradeço muito. E também agradeço às pessoas que nos assistem, né, pelo apoio, pela companhia. Convido todo mundo a acompanhar esta e outras entrevistas no nosso projeto Ambientalistas do Sul, que a gente mantém no YouTube da Ecoagência. Muito grata, gratidão a vocês. Parabenizo vocês pela ideia, pelo programa. Muito bem, muito grata. Grata, Nelson, também, grata, Glaci. Obrigado, valeu. E sigamos com as utopias.